Meus irmãos, imagina a seguinte situação. Um nadador, ele nada até a metade de um lago. Quando ele chega na metade do lago, beleza, gente? Estão acompanhando? É um lago, o nadador nada até metade do lago. Então, quanto falta para ele terminar o seu nado? Metade. Então, ele nada até a metade do lago. Quando ele chega na metade do lago, ele se sente cansado, desanimado, abatido. Faria sentido ele desistir e voltar dali? Não faria. É a mesma coisa, sei, um explorador, o outro extremo, no meio de um deserto, aquela região inóspita, ele coloca no coração o desejo de atravessar aquilo, uma meta da sua vida. Aí ele chega no meio do deserto, se cansa, se abate, aí ele decide voltar. Faz sentido? Não faz sentido. Não faz sentido. A gente às vezes atinge um ponto em que não tem mais sentido você voltar atrás, não tem mais sentido você desistir da sua caminhada e voltar para o seu passado. Então é com isso que eu queria ler com vocês esse trecho de Jeremias. Jeremias, capítulo 18. Você está com a sua Bíblia aberta? O Senhor dá uma ordem ao profeta Jeremias. Ele diz, olha, vá à casa do oleiro e observe ali o artífice fazendo vasos. Então, nós encontramos o relato do que aconteceu com Jeremias nesse capítulo. Jeremias, capítulo 18, esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então, fui à casa do oleiro e o vi fabricando eu vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó Igreja Oceânica. Amém? Meus irmãos, então, Jeremias obedece ao Senhor, vai à casa do oleiro e ele observa aquele homem fazendo um vaso. Mas, de repente, o vaso que o oleiro estava trabalhando com todo cuidado se estragou. De repente, aquele vaso se deformou. E o que o oleiro faz? Prontamente, ele pega aquilo que restou do vaso, amassa de novo, transforma aquilo numa massa e recomeça o seu trabalho. Volta a trabalhar com aquela massa que se tornou inútil, porque se estragou, se quebrou nas suas mãos. Então, Jeremias observa que o oleiro não tentou remendar aquele vaso. O oleiro não tentou disfarçar, esconder os estragos, o defeito ou os defeitos daquele vaso. Mas ele toma a decisão. Uma vez que se estragou, eu não vou remendar. Eu não quero um vaso remendado, colado, disfarçado. Eu quero um vaso bem feito. Então o oleiro desmancha aquilo e passa a fazer um novo vaso. Para fazer um novo vaso, observe, nenhuma parte do vaso antigo que estava sendo trabalhado serve mais para ele. Tudo precisa ser refeito. Ele não tem como continuar o trabalho a partir daquela rachadura, daquele defeito ou daquela falha. Ele vai recomeçar o trabalho. O contexto em que essa revelação acontece é um contexto de rebeldia. O povo de Israel havia se esquecido do Senhor, havia deixado o Senhor, mas eles consideravam que mesmo em função da sua desobediência, ou eles imaginavam que apesar da sua desobediência, o Senhor continuaria a abençoá-los pelo simples fato deles serem filhos de Abraão.
por eles serem filhos de Isaac, por eles serem filhos de Jacó. Eles acreditavam que uma vez que Deus prometeu abençoar a descendência de Abraão, que essa bênção seria uma bênção totalmente incondicional. Eles seriam abençoados, imaginem isso, por hereditariedade. Ora, se os meus pais, os meus avós, os meus antepassados foram abençoados, naturalmente eu também serei. Aqui eu quero abrir um parêntese para falar com os jovens e com os filhinhos da igreja, que são pessoas que a gente ama profundamente, filhos, jovens, adolescentes, teens. Eu quero falar para vocês o seguinte: enquanto vocês têm uma certa idade, o pai de vocês responde espiritualmente por vocês. Mas a partir de um certo momento, vocês têm que assumir a sua própria responsabilidade do seu relacionamento com Deus. Não confie que pelos seus pais terem um relacionamento de intimidade com Jesus, automaticamente, ou usando o texto que a gente acabou de ler aqui, por hereditariedade, você será abençoado e, sobretudo, terá o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Não parta do princípio que apenas porque os seus pais educaram você no caminho correto, que você é uma pessoa que já está com a sua salvação garantida. Você precisa se posicionar. É uma atitude individual. Essa iniciativa tem que partir do seu coração. Por mais que seja o desejo, o amor, a vontade dos seus pais, que você tenha uma vida abençoada e que você vá para a eternidade junto com eles no reino de Deus, você precisa se posicionar. Filhos e jovens, isso vai chegar... Deixa eu voltar atrás. Retiro isso. Filhos e jovens, chegará um momento em que Deus vai requerer de cada um de vocês esse posicionamento. Não é porque os seus pais serviram como protetores espirituais da sua vida, até uma certa idade, que eles o serão para todo sempre. A partir de um certo momento, você é responsável por você mesmo, você vai prestar contas a Deus. E naquele momento final, os seus pais não vão estar a seu lado. Quando você contemplar a face de Deus e Ele pedir contas da sua vida, você estará sozinho. Se você se rendeu a Jesus e fez dele o seu Senhor, então Jesus aparecerá ao seu lado como seu advogado. Mas os seus pais não terão condição alguma de estarem junto com você ali naquele momento. Você precisa tomar essa posição. Então diz que esse vaso se estragou, esse vaso não serve mais para mim. Gente, Deus sempre teve um projeto para a sua vida. Deus sempre teve um plano específico, individual, absolutamente particular para você. Deus traçou com cuidado, com carinho, com amor, um caminho que você precisa trilhar. Mas esse projeto foi estragado pelo nosso pecado. Nós nos rebelamos, nós abrimos mão. Qual a situação hoje? A situação hoje as coisas não podem continuar como estão. As coisas não podem continuar dessa maneira. Deus, num primeiro momento, nos criou para sermos vasos, para que fôssemos vasos cheios da sua glória. Deus nos criou para sermos vasos cheios da sua presença, vasos cheios de vida. Mas esse vaso original, criado por Deus, se estragou. A glória de Deus, quando é colocada nesse vaso, ela agora drena pelas rachaduras do pecado. Esse vaso estragado não consegue mais reter a glória de Deus. Ele não consegue reter a presença de Deus. Do mesmo modo que se alguém pegar um vaso quebrado e deixar no quintal de casa, o que você vai conseguir acumular num vaso quebrado? Sujeira, vai virar foco de mosquito, vai fazer parte de algum entulho.
esses vasos, os vasos da nossa vida, eles viviam por aí, até um certo momento da nossa história, sendo cheios de todo tipo de porcaria. Esses vasos, esses cacos, essa sobra do vaso estragado da nossa existência, era cheio por coisas do mundo. Eram cheios de coisas que desagradavam profundamente a Deus. Deus pegou esses vasos, as nossas vidas. Ele já começou a fazer uma massa para, através desse processo, nos transformar em vasos novos. Hoje, todos nós aqui, todos nós que nos encontramos nesse momento, nesse lugar, estamos em algum ponto desse processo, em que o vaso foi estragado e se quebrou, e está sendo reconstruído. Alguns vasos estão no processo mais adiantado, outros estão no processo mais atrasados. Mas todos nós estamos nesse processo em que aquele vaso que se estragou, que quebrou, que era cheio do pecado, foi tomado por Deus. Deus tomou a iniciativa de refazer, de reiniciar o processo, de fazer algo novo das nossas vidas. E é nesse processo que nós nos encontramos. Nós estamos falando aqui, gente, não estamos falando aqui de barro propriamente dito, mas nós estamos falando de uma grande transformação. Nós estamos falando aqui de uma transformação de caráter. Estamos falando aqui de uma transformação de valores, de atitudes, de vidas que passam a ser cheias do Espírito Santo. O Senhor está trabalhando em nós para que nós de fato sejamos novas criaturas, vasos novos, cheios da sua glória. Deus pergunta no versículo 6, não posso fazer com vocês o que este oleiro fez? O oleiro tinha autoridade sobre o barro que ele amassava. Deus, indignado pela reação do povo de Israel, diz, o oleiro, vocês acham que o oleiro tem direito a fazer isso no vaso de barro? Eu não tenho direito, eu que sou o Criador de todas as coisas, de fazer isso na vida de vocês? Por acaso, eu que criei cada um que está aqui, eu não tenho o direito de moldar a vida de vocês da maneira como me apraz, que eu acho conveniente, que eu desejo? Bem, irmãos, dito isso, vamos às aplicações. Primeira aplicação. O oleiro fazia o vaso, ele quebrou, ele transformou aquela massa ainda crua, num bolo sem forma, e voltou a fazer um vaso novo. Primeira aplicação: não permita que esse processo de reconstrução seja interrompido em sua vida. Esse processo de reconstrução que já começou em nós, o velho vaso quebrado que já começou a ser desmanchado. O Senhor pegou aqueles cacos e fez dele essa massa. Sabe o que isso significa? Você não serve mais para o pecado. Você não serve mais para o mundo. Você não serve mais para as forças espirituais das trevas. Aquele caco que era cheio de porcaria porque tinha se estragado, o Senhor o tomou em suas mãos e transformou numa massa que agora não suporta mais essas coisas degeneradas. Essa massa está nas mãos do Senhor. Não comporta mais um estilo de vida passado que a maioria de nós aqui teve. Então, ou o Senhor completa essa obra em nós. Observa isso. O Senhor pegou o vaso que havia quebrado, desfaz, faz uma massa sem forma, e Ele volta a formar um novo
um novo vaso. Irmãos, ou essa obra, ou esse processo em nossas vidas vai em frente e é completado de maneira que nós vamos nos transformar em vasos sem rachadura, sem defeito, que consegue conter a glória de Deus, o Espírito de Deus, a presença de Jesus. Ou, se essa obra for interrompida, ela já não serve mais para o pecado. Se ela não prosseguir no processo, para que vire um novo vaso cheio da glória de Deus, a sua vida se transformou apenas numa massa disforme e absolutamente inútil. Porque ela não foi até o fim das consequências, de maneira que ela agora comporta a glória de Deus. Mas esse processo interrompido dessa massa sem forma também não serve mais para o pecado. Aquele prazer que nós tínhamos, nós não nos satisfazemos mais com ele. Eu quero afirmar para vocês, se você está na dúvida, se vale a pena prosseguir firme, buscando uma vida santa ou não, eu quero dizer para você, que já conheceu a Jesus, que já experimentou Jesus, que você nunca mais terá prazer no pecado como você tinha no passado. Você não sente mais prazer no pecado. Pode ser que você caia, pode ser, é óbvio, você peca, todos nós pecamos, mas isso não enche mais o nosso coração, a nossa mente, de prazer, de deleite, de alegria. Nós pecamos, mas um sinal de que nós estamos nesse processo de transformação é exatamente o fato de que todas as vezes que caímos em algum pecado, o que nós sentimos no nosso coração é tristeza, é vergonha, é desgosto da nossa própria vida, é falta de coragem de encarar o nosso Deus de frente. Não sentimos mais prazer no pecado, não temos mais emoção em pecar. Aquele lá não é mais o nosso lugar, não é mais o seu lugar. Santo significa separado. Deus encontrou você no mundo e separou você para algo especial. Você não vive mais para aquele velho estilo de vida. Deus lhe chamou para algo novo. Faz parte do nosso coração toda essa luta, todo esse conflito. O apóstolo Paulo passou por isso. Paulo fala em Romanos capítulo 7, dizendo, olha, eu sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o bem, o que é bom, mas eu não consigo fazê-lo. Eu quero fazer o que é bom. Paulo fala isso, quero fazer o que é bom, mas eu tenho dificuldade, eu não consigo. Por outro lado, o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Irmãos, vejam a luta que se passa no coração do apóstolo. Uma vez conversando com um jovem daqui da igreja, um jovem filhinho daqui, cresceu aqui, ele já estava no final da fase da adolescência, a gente conversando com ele, cara, chega, pô, você vive fazendo besteira, seu nome só aparece em besteiras, pô, você vive fazendo bobagem, pô, cara, dá um jeito na sua vida, se acerta com Jesus. Aí ele virou para a gente e falou assim, eu quero, mas isso é algo mais forte do que eu. Eu achei legal, ele reconheceu, quer dizer, ele entendia que assim, cara, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que o que eu estou fazendo é errado, eu quero fazer o certo, eu tento fazer o certo, cara, mas como é difícil, é algo quase incontrolável. Quer dizer, a maneira dele entender a situação era, olha, eu não consigo me segurar, eu tenho que fazer besteira. Nós vivemos nessa luta constante.
Mas veja só, a gente começou essa meditação de hoje falando do nadador. Tem sentido um nadador nadar até o meio do lago para depois voltar? Então, gente, da mesma forma que não tem sentido isso, ou nós prosseguimos nesse processo, nos sendo transformados em vasos que se encherão com a glória do Senhor, ou nós viramos um entulho inútil, porque não servimos mais para o pecado. Você não se satisfaz mais com o pecado. Então, se você não prosseguir nesse caminho, de maneira que Deus complete a obra em sua vida, e você seja alguém plenamente satisfeito em Cristo, você ficará nesse meio de campo cinzento, indefinido, que nem tem mais prazer no pecado e nem encontra o seu pleno prazer em Jesus. É aquela vida dúbia, é aquela vida sem gosto, é aquela vida sem sal. Você não perde a salvação. Mas não é disso que a gente está falando. Aqui a gente não está falando de você ser obrigado a cumprir regulamentos, a cumprir leis, normas. Não. O que a gente está falando é de amor a Jesus. É de ser pleno e encontrar absoluta satisfação em Cristo. Se você já nadou até o meio do lago, se você já passou por esse processo de perceber que o mundo não é o seu lugar, que não é possível que a vida se limite àquilo que nós vivemos lá fora, se nós tivemos os nossos olhos abertos para um novo horizonte, um novo reino, e começamos a trilhar esse caminho, por que agora que nós estamos na metade do nosso trajeto, nós decidiríamos voltar? Percebe? Não faz nenhum sentido. Então essa é a primeira aplicação que nós vemos, tirando da observação que Jeremias fez do oleiro. Se aquele vaso quebrou e não serve mais para os fins antigos, só tem um caminho. Você precisa permanecer nas mãos de Deus para que Ele transforme você completamente, absolutamente, num vaso de glória, num vaso de honra, num instrumento poderoso que vai fazer a diferença na sua geração. Porque você já está num processo em que voltar não faz sentido nenhum. O desafio agora é você entender isso, mesmo que o processo de pegar o que restou daquele vaso quebrado e terminar de quebrar, de amassar, de esmiuçar e de transformar aquilo numa massa única e uniforme, para a partir daí começar um novo vaso, ainda que esse processo seja dolorido, não tem mais sentido você desistir, olhar para trás, voltar. Porque para nós, meus irmãos queridos, não tem mais volta. Segunda aplicação, não desça da cruz. Não desça da cruz. E eu vou explicar o que isso significa já. Não há como fazer um vaso novo sem que o velho seja totalmente quebrado. E essa aqui é a verdade. Se você estivesse observando, você entenderia que não pode sobrar nenhuma peça inteira sem ser desfeita para que o oleiro possa fazer um novo vaso. Agora, gente, olha que coisa incrível, como a Bíblia é perfeita e é uma fonte inesgotável de, enfim, palavras de vida. Quando Jesus foi traído por Judas, ele foi vendido. Qual foi o preço atribuído a Jesus pela traição? 20 moedas de prata. Jesus morreu na cruz. Judas se sentiu
terrivelmente cheio de culpa em relação a isso, se matou e largou as 20 moedas para lá. Quando pegaram as 20 moedas de prata, o que fizeram com ela? Compraram um campo do oleiro. Que campo do oleiro é esse? O oleiro que Jeremias havia ido observar. Gente, olha que coisa tremenda. As 20 moedas de prata compradas pelo preço da traição de Jesus foram usadas para mais tarde virem a comprar o campo do oleiro, que era exatamente onde esse oleiro que Jeremias observou trabalhava. Sabe o que isso significa? Os dois fatos, eles estão intimamente ligados. Não foi por acaso que aquelas moedas compraram aquele campo. Mas o que Deus quer dizer para a gente com isso? O campo onde os vasos estragados eram refeitos, o campo onde os vasos estragados eram refeitos, foi comprado com o produto da morte de Cristo na cruz. O campo onde os vasos eram refeitos foi comprado com o preço da morte de Cristo na cruz. Irmãos, que coisa tremenda. O vaso se estragou, se transformou num vaso novo, e a partir da traição e da compra do campo, ele tornou-se um memorial de que Jesus entregou a sua vida para que muitos vasos fossem refeitos. É isso que a mensagem quer dizer, é isso que a palavra de Deus diz. A verdadeira transformação em nossas vidas, ela acontece quando nós aceitamos o convite de Jesus. Lucas 9, 23. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele não quer remendar a sua vida. Deus não quer esconder os defeitos que você tem. Deus não quer disfarçar as nossas falhas. O que Deus quer e vai fazer é de nós, são vasos novos para a honra e glória do seu santo nome. Ele não vai remendar as nossas vidas. Ele vai nos dar vidas completamente novas. Ainda que Ele use o mesmo material, é barro também. Mas agora Ele está fazendo uma nova obra, com uma finalidade diferente do que nós éramos originalmente. Para isso, o Senhor tem que nos levar para a cruz. A nossa velha natureza, aquele velho pedaço de barro, aqueles cacos do vaso antigo, eles precisam ser definitivamente moídos. A nossa velha natureza tem que morrer para que o Espírito faça brotar com força em nós essa nova natureza de filhos de Deus. Então, irmãos, especialmente nesse período que a gente está se preparando para o retiro, faltam aí 7 dias, 6 dias, 5 dias para o retiro praticamente, não desça da cruz, não saia do altar, não saia da presença de Deus, mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja desconfortável, não se esqueça disso. Você está sendo trabalhado pelo oleiro, ele tem um plano para a sua vida, ele está refazendo a sua existência. Se nós sairmos da cruz, não restará mais nenhuma esperança. Se Jesus tivesse ouvido alguns conselhos que lhe foram dados naquele momento e descido da cruz, não restaria mais nenhuma esperança para nós.
se nós descermos voluntariamente da cruz, não restará mais o que fazer, no sentido de sermos transformados e passarmos a ter uma nova vida. Seremos para sempre uma massa inútil e sem sentido. Terceira aplicação. Reconheça que você é apenas barro nas mãos do oleiro. Reconheça que você é apenas barro nas mãos do oleiro. As situações da vida, elas podem ser alteradas em apenas alguns instantes. Momento comovente para a gente há muitos anos atrás, quando Ayrton Senna estava olhando seu carro pela última vez na pista, ele entra numa curva. Toda a vida do campeão foi mudada. Deus o chamou e acabou a vida de Ayrton nessa terra. José Aldo, recentemente, toda aquela situação, Zé Aldo vai lutar contra McGregor. Zé Aldo era um campeão imbatível, estava sendo provocado, fizeram toda aquela propaganda da luta, e os brasileiros esperavam que Zé Aldo desse uma surra que o McGregor nunca mais esquecesse. Em 13 segundos, o McGregor derrotou o Aldo, acabou toda a sua carreira vitoriosa. Numa fração de instantes, a vida pode mudar. Ela pode mudar, às vezes para melhor, às vezes para pior, mas a verdade é que a nossa vida é extremamente tênue, frágil, delicada. Ora, irmãos, nós estamos nas mãos do Senhor. Por isso, nenhum de nós deveria se vangloriar na sua prosperidade. E nenhum de nós deveria se desesperar nas suas dificuldades. Ninguém deveria se abater pelas suas adversidades, porque quem está no controle das nossas vidas, seja na prosperidade, seja na adversidade, é o Senhor. Nossas vidas estão em suas mãos. Nessa vida, nada é certo ou permanente. Mas Salmo 113, versículos 7 e 8, diz: Ele, o Senhor, levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-los sentar com príncipes e com príncipes do seu povo. Deus transforma pessoas pecadoras, inexpressivas, algumas desprezíveis, em pessoas amáveis, boas, santas, preciosas, admiráveis. Essa transformação que a gente busca para nós. Esse processo é que não pode jamais parar na nossa vida. Da mesma forma que o oleiro controla a sua obra, o Senhor tem controle total da nossa vida. E o texto mostra claramente isso. O oleiro, ele tem um projeto, o oleiro tem um plano específico, detalhado, muito bem determinado para a obra das suas mãos. Nada jamais nos acontecerá pelo acaso ou aleatoriamente. O oleiro tem um propósito para aquele barro e ele vai transformá-lo num vaso útil, admirável e cheio de um tesouro muito especial. Nas palavras de Paulo, Filipenses capítulo 1, versículo 6, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Irmãos, concluindo, nós somos barro nas mãos do oleiro. O vaso que ele fazia estragou e ele está refazendo a sua obra. Nós já fomos bastante quebrados na nossa conversão a Jesus. Por isso não servimos mais para acolher o pecado como fizemos no passado. Nós estamos num processo em que Deus está fazendo de nós
vasos novos para serem cheios da sua glória. Ou o Senhor completa essa obra em nós para que o sirvamos, ou seremos apenas uma massa absolutamente inútil, uma vez que não servimos mais ao pecado. Mas o Senhor é fiel. Ele vai completar a obra que começou em nossas vidas. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, aplica a Tua palavra em nós. Ajuda-nos a ficarmos firmes nesse propósito. Queremos ser transformados até o último instante dos nossos dias. Não queremos que essa obra jamais seja interrompida, Senhor. Conhecemos o nosso coração, somos fracos, pecadores, inconstantes, mas o Senhor é fiel. Então nós pedimos isso, que o Senhor não interrompa, não para, Senhor, a obra que o Senhor está realizando em nós, seja como indivíduos, seja como igreja, mas Senhor, leva a cabo, Senhor, termina, conclui, segundo a Tua vontade e o Teu querer, da maneira como o Senhor desejar, termina essa obra em nossas vidas. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.